E uma questão interessante que o George citava aqui para nós é que o Procon, ele faz ações conjuntas, integradas com a prefeitura, não somente em estabelecimentos comerciais, como foi o caso aí de ontem, em supermercados, mas inclusive com relação a postos de combustíveis, que teve aí um aumento essa semana, né? Bastante expressivo, aliás, vem tendo aumento constante. Como é que está sendo essas ações, ô Georges? Essa ação integrada que a gente está participando é do governo federal, a Senacom, através da Senacom, que é a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor. Então são 16 ou 17 cidades no estado de São Paulo que estão participando, a maior delas é São José. Então nós estamos sempre atentos também, não só o que acontece aqui, mas o que acontece no país todo, para que a gente melhore as relações de consumo em São José. A gente tem que aproveitar. Começou ontem, essa ação começou ontem, vai até amanhã. A gente está fiscalizando os postos de combustíveis, a gente espera que o maior número possível. Fiscalizar todos não vai ser possível, a gente tem conhecimento disso, a gente tem que saber também admitir as nossas limitações, né? Não tem como você entrar em todos os estabelecimentos comerciais da cidade do Porto de São José. Sim, ainda e que você de que tenha um forma contingente o Procon muito grande. Faz a seleção desses postos, então? A gente faz por regiões da cidade, a gente faz por amostragem. É essa a forma que a gente faz. Então, quando a gente pega, por exemplo, os estabelecimentos comerciais, como foi o caso dos supermercados, começamos pelos maiores e estamos diminuindo aí o tamanho dos supermercados, o porte desses estabelecimentos, para que assim a população tenha seus direitos garantidos, e fazendo isso setorizando, né? A gente pega da região sul, da região leste, oeste e assim por diante. Região central também, que é a região que é mais visitada pelos munícipes, então a gente tem feito dessa forma. Da mesma forma acontece aí com relação às farmácias, até porque em meio a essa pandemia aí, muitas farmácias foram abertas. Sim. Aqui na cidade de São José dos Campos, justamente por conta da pandemia, procura maior do consumidor. Como é que foi ou como é que está sendo a questão do Procon acompanhando aí as farmácias aqui da nossa cidade? Da mesma forma, Ellen, setorizando, né? A gente montou uma planilha, isso vem fazendo essa planilha, trabalhando nela a todo instante, para que todos sejam visitados, todos tenham a visita dos fiscais do Procon atuando. Inclusive, muitas farmácias hoje estão fazendo vendas online. Isso é teu conhecimento, então a fiscalização continua. Encontramos nas farmácias, o maior problema nas farmácias que a gente encontrou não foi em prazo de validade, isso foi muito respeitado, mas a informação imprecisa, a informação que não era clara ao consumidor, que induzia o consumidor a erro. Engraçado que todas as autuações das farmácias, todas elas solicitaram um boleto antecipado com data antecipada e pagaram já suas multas, todas, sem exceção. Não foi um número muito elevado, se a gente verificar percentualmente aos supermercados, né, a quantidade de autuações que foram feitas, mas não é um número baixo não. A gente chegou a uns 40% entre autuações das visitas que foram feitas. Bacana, Marcelo. Ainda na questão dos combustíveis, que né, tivemos aí a questão do preço aumento nas distribuidoras, e costuma acontecer um fenômeno interessante. Às vezes no mesmo dia que sai a notícia, teve aumento dos combustíveis, no mesmo dia muitos postos já aumentam o preço. Um fenômeno incrível, como se acabasse de chegar um carro tanque, abastecesse e desse uma nota fiscal com preço novo. E aí eu pergunto para o senhor, como proceder com uma situação dessa, né? Porque realmente a gente fica na dúvida da idoneidade de muitos, obviamente tem muitos donos de postos que são muito competentes, muito respeitáveis, vão aumentar assim que chegar um preço novo. Mas a maioria utiliza, que dá a impressão que utiliza um estoque antigo, que pagou um preço barato e já coloca um preço elevado, assim, dependendo do anúncio do governo. Como atuar nesse tipo de caso? A gente determina que os postos apresentem para a gente as notas fiscais dos últimos meses, a gente verifica o estoque que ele tem e verifica também as notas fiscais de saída daquele combustível. Se eles elevaram o preço injustificadamente, eles serão autuados. E não tem margem para isso. Olha, aumentou em 2% injustificadamente. É autuação.
Não tem defesa depois. Como que eles vão justificar? Porque aumentou lá na refinaria, mas ele não recebeu, ele tem que pagar. Ele não pagou por aquele preço caro, então não haveria motivo de elevar naquela semana, né? Justamente, Marcelo, é dessa forma que a gente age. A gente recebe as notas fiscais e faz essa análise de quando recebeu, se ainda tem o combustível ali, de quando ele recebeu, se ele recebeu com valor elevado e somente repassou, ou se ele está aumentando por conta própria, para se aproveitar daquela situação. Então, nessas situações, são atuações que são feitas. O senhor acredita que existem cartéis de proprietários de postos de gasolinas que combinam preço para ter um preço elevado? Olha, a gente suspeita que tenha, né? A gente não tem como comprovar. Se eu falar para você que tem, eu vou tá sendo leviano. Eu não tenho comprovação para poder falar. A gente acredita que tem. Mas se a gente conseguir, se a gente tiver certeza absoluta e comprovações, atuaremos. Não tenha dúvida. Não nos acovardaremos, não. Estamos aí diante do PROCON, para realmente fazer o que tem que ser feito, né? A gente faz, essa administração faz sempre do jeito certo.